Você não vai morrer no deserto. Meu filho, vou te levar pra onde o mel te espera, o leite flui Esse deserto não será para sempre. Estou mudando sua história. Em breve um rio vai se abrir em sua frente e eu vou te levar, te conduzir, vou te levar pra terra que eu te prometi. Oh, 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 hey, shoo. Deus, não me deixa aqui. Me leve debaixo de tuas asas. Me esconde dos olhos do inimigo e cura minhas feridas. Deus, eu tenho medo de ficar longe de ti. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Eu quero falar com você sobre o seu futuro. Sobre Deus está levando vocês para o outro lado. Ontem eu falei com vocês que aquele homem ficou 38 anos, eu acho, né? Esperando um homem. E eu tenho percebido que a igreja continua na mesma posição. Ela fica esperando um homem, um ministro, um pastor, alguém. Quando o Filho de Deus encarnado está na frente dele, Jesus o Messias. Vocês oraram para mim, ora de novo. Fala assim, ajuda o Judson. Deus tem um destino para cada um de vocês. Deus tem um sonho para cada um de vocês. Você não é um acidente, você não é. Muitas vezes aquilo que o diabo fala para você, você é filho, você é filha. E Deus tem um sonho para a sua vida, Deus tem um destino para você. E parte do meu chamado, parte do nosso chamado, é incendiar você para que você atravesse para o seu sonho, para o seu destino. E eu vou tentar ser muito rápido com isso que está no meu coração. É ruim quando você quer ministrar sobre outra coisa e o Espírito Santo fala sobre isso. Em Josué capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus fala: sobre a travessia do Jordão. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei sobre esse texto. Se você olhar o contexto, Moisés tinha morrido. O referencial da nação foi removido. Havia uma crise de referencial. Aquele que por 40 anos ouvia Deus, aquele que por 40 anos já não estava lá mais. A igreja brasileira hoje vive uma crise de referenciais. Muitas pessoas estão confusas sem saber para onde ir.
Mas não se iluda, Deus já levantou homens e mulheres e profetas e meninos e meninas que vão ser referenciais nesses dias. Josué então começa a falar sobre o futuro. Versículo 9 em diante diz assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, aos girgazeus, aos amorreus, aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas, Imagina o meu espanto quando o Gregório começou a pregar sobre a arca. Eu falei: Senhor, ou ele vai pregar a minha mensagem, eu não preciso pregar mais, ou ele está preparando o caminho. Ele começa a falar sobre eles, dizendo: olha, está na hora da gente atravessar para o outro lado. Está na hora da gente possuir aquilo que Deus tem para nós. Está na hora da gente conquistar as nações que o Senhor falou para a gente conquistar. Mas existe um processo, existe uma maneira, existe um alinhamento. Existiam algumas coisas que precisavam ser ajustadas naquela hora. Estava na hora, mas precisavam ajustes. Uma das coisas que precisava era circuncisão. Eles não tinham sido circuncidados. A carne deles ainda não tinha sido ferida. Vira para o seu irmão e fala: ainda existe alguns ajustes que Deus quer fazer. Ele vai ferir a carne para que a gente atravesse para o outro lado. Come on. Hey. Ele disse: coloca a arca nos ombros e coloca os pés no rio. Por muitos anos eu preguei, e eu prego isso, que a chave é a presença. E eu continuo crendo, a chave é a presença do Senhor. Não tem como a gente conquistar sem aquilo que o Gregório acabou de pregar. Sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a presença manifesta, sem ombros de sacerdotes. Mas alguns dias atrás o Senhor virou para mim e falou: Júlio, eu preciso acrescentar uma coisa para você. Existe um alinhamento entre a minha presença e os seus pés. Se os sacerdotes só tivessem a presença, mas eles nunca tivessem pisado na água, eles estariam lá até hoje. Existem muitos... A presença e agir debaixo da presença. Come on. Em tua presença tudo é in your presence. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos vossos pés, dos sacerdotes que estavam santos com a arca, assim que os levitas, vocês que pegaram a arca hoje à tarde e colocaram nos seus ombros, o próximo passo Deus vai te falar: coloca o pé na água. A planta dos pés falam de várias coisas. Nesse caso eu penso que estava falando sobre
Josué capítulo 1, versículo 3, onde Deus virou para ele e disse: onde você colocar a sola do seu pé, eu te darei como herança. Nos próximos anos Deus vai alinhar a presença dele com um ato de fé. A presença de Deus e a sua fé. A presença de Deus e a sua obediência. Existem duas coisas que são importantíssimas para essa hora: a presença e a obediência. A presença e a obediência. Em 1 Samuel 4, 8 a 10, é impressionante. Esse texto, por muitos anos eu não entendi, mas agora eu comecei a entender. Hoje à tarde eu estava pensando sobre isso. O povo de Israel, eles estavam com a arca e eles trouxeram a arca para a guerra. Mas eles perderam a guerra. Sabe por quê? Se os sacerdotes não estão alinhados, a presença de Deus vai ser nossa inimiga. Ai. Hoje eu estou querendo ser bonzinho. Eles tinham a arca, mas não tinham alinhamento. Eles tinham a arca, mas os pés não estavam limpos. Jesus falou de tudo que tiver lavar, lava os seus pés. Eles tinham os pés, mas o caminhar deles não estavam alinhado com a presença. Por isso, quando eles foram para a guerra, todo mundo em volta falou: uau, eles vão ganhar. O Auê, a arca, era a presença. Mas a presença sem integridade, sem caráter, sem obediência, sem vestes limpas, sem pureza, ela nos mata. Eia! Acho que se eu e o Gregório tivéssemos sentado e preparado isso junto, não ia funcionar. Obrigado, Gregório, você preparou tudo para mim. Ei! Se você não está disposto a obedecer, por favor, não busque a presença de Deus, porque ela vai te matar. Ai, não sei para que eu estou falando isso. Você orou para mim? Ora de novo, ora. Senhor, ajuda o Judson para ser bonzinho. Ora. Fala: Senhor, ajuda o Judson. Outro exemplo. Gregório mencionou hoje quando Davi estava trazendo a arca. Aparentemente, o que poderia dar errado? Era Davi. Era o cara. Mas morte se estabeleceu porque faltou obediência aos princípios. A presença sem obediência aos princípios é algo perigosíssimo. É muito comum a gente estar em lugares onde a gente ministra, a presença de Deus vem, daí uma semana desmorona tudo. O pessoal fala: o Gregório veio aqui, a igreja partiu, dividiu, desmoronou. Não, já estava desmoronada. Só que a presença de Deus, ela expõe aquilo que está podre. Come on, Jesus. Hey. Chocando Romachá. Em alguns lugares eles dizem: vem cá, ajuda. Eu falo: não, você não quer que eu vou aí. O que dizer de Coré? Em Números, quando 250 homens, junto com Coré. Coré era um cara que tinha uma pregação poderosa. Ele tinha uma teologia bonita. Se eu ouvisse Coré, eu dizia: esse cara está pregando sobre o sacerdócio de todos os santos. Mas ele estava lutando contra a glória de Deus. E a Bíblia diz que Moisés falou: vem então, vão todo mundo lá para a porta do tabernáculo. E 250 homens estavam com incenso, adoração, fogo, diante do tabernáculo. Daí a pouco a presença, a glória veio. Eu me assusto.
A glória veio. Eu acho que Coré falou: tá vendo? Eu sou o cara. Ele não sabia que ele estava cavando o seu buraco. A terra começou a rachar e engoliu ele. Deus é oh Jesus, Deus é santo. Diga: Jesus, tu és santo. Eu quero dizer que essa noite Deus vai batizar alguns de vocês com um santo temor. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Santo. Oh, oh. A presença de Deus é o que precisamos para viver. Mas para avançarmos e não morrermos pelo caminho, precisamos alinhar nossas vidas para que a presença de Deus seja nossa retaguarda. Diga: Senhor Jesus, eu quero a tua arca nos meus ombros, mas eu quero que os meus pés, que o meu caminhar esteja alinhado com o Senhor, porque dessa forma eu vou possuir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que os meus pés estejam alinhados com a sua presença. Eu quero que as minhas vestes sejam alinhadas com a sua presença. Ei. A Bíblia diz então, eu amo esse texto porque eu falei: Senhor, isso tem tudo a ver comigo. A Bíblia diz que o Jordão transbordava. As improbabilidades eram muito maiores do que as probabilidades. A Bíblia diz que era a época da colheita. E na época da colheita o Jordão transbordava. Eu viraria para Deus e falaria: Senhor, eu volto daqui 3 meses, quando o Jordão secar. Senhor Jesus, vamos fazer missões quando o Brasil voltar a crescer. Vamos ir para as favelas quando o Brasil voltar a crescer. Vamos semear nos pobres e nas nações quando a gente voltar a melhorar, Senhor. Mas o Senhor disse: não é agora. Quando as coisas estão improváveis, quando as coisas estão difíceis, quando parece que não tem jeito, é agora que o Senhor fala: agarra a minha presença e anda pela fé. Agarra a minha presença e ser santo e pisa nas águas. Come on. Eia. É nessa hora. As águas estavam saindo para fora. Na tradução diz que as águas saíam para todo lado. Não é a hora certa de atravessar. Quando está tudo difícil, quando está tudo improvável, não é a hora de sonhar em mudar o mundo. É a hora de proteger o que a gente tem. Vira para o seu irmão e fala: meu filho, na hora mais difícil é a hora que a presença e a santidade vão fazer a diferença. Na hora mais difícil é a hora que a presença sobre os levitas, e os pés dos levitas santos vão fazer a diferença. Põe o pé na água, velho. Sacode alguém que está no seu lado e fala: põe o pé na água, velho. Não amarela. Eia. Olha o que o versículo 15 diz. E quando os que levavam a arca, quem leva a arca aqui? E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Versículo 16: pararam-se as águas. Eu quero dizer que eu preciso de vocês no Brasil. Se vocês são os que conduzem a arca, eu preciso dos seus pés.
Oh. Entra na beira da água. Oh. 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 Hey. Hey. Os céus querem fazer uma parceria com os seus pés. A presença quer fazer uma parceria com os seus pés. A arca quer fazer uma parceria com os seus pés. A glória quer fazer uma parceria com os seus pés. Oh, shoo. Hey. Jesus, em João 13:10, quando ele disse: aquele que está limpo não precisa limpar a não ser os pés. É uma combinação. E eu quero dar para vocês o segredo para o seu futuro. O segredo para aquilo que Deus quer fazer com vocês. Vocês querem? É a arca e os seus pés. Pisa na água. A Bíblia diz que eles entraram na água e eles ficaram firmes. As águas começaram, elas começaram a ser retidas. E a Bíblia diz que elas ficaram retidas num lugar chamado Adam, ou Adão, perto da cidade chamada Zareta, ou Zaretã, perto de Arabá, perto do Mar Morto. E eles ficaram aqui. Eu preciso de um cobaia aqui. Vem cá, um cobaiazinho. Vem cá você, filho. Esse menino, junto com os outros, com a arca da aliança nos ombros, entrou no rio. E as águas começaram a ficar retidas lá. Aqui. Lá em cima. E enquanto ele ficou aqui, o povo começou a passar. O futuro começou a acontecer. Oh, as águas precisavam ficar retidas lá, porque se elas viessem para cá, elas iam atrapalhar o futuro de acontecer. As águas precisavam ficar retidas lá, porque se elas descessem, elas atrapalhavam os filhos, e o destino, e a geração, e o futuro que Deus tinha de possuir aquela terra. Elas precisavam ficar retidas em Adão. A palavra no original significa homem vermelho, ou humanidade. Eu descobri que a presença nos meus ombros e os meus pés alinhados, eles fazem com que o velho homem fique retido lá, porque é o velho homem que me atrapalha de entrar naquilo que Deus tem para mim. É a minha carne, é as minhas paixões. Hey. Come on. Só a arca e pés santos conseguem reter o velho homem. Só a arca nos seus ombros e um andar genuíno consegue dizer: Adão, você vai ficar aí retido até que eu passe, até que os meus filhos passem, até que a minha geração passe, até que a gente conquiste, até que a gente toque a África, a Ásia, as nações da terra. Homem velho, fica aí. Está entendendo? Oh! Lascívia, fica aí. Ei! Ei! Eram as águas que desciam daquele lugar que significa humanidade. Homem de barro vermelho, lama. Minha humanidade, minha carne, minhas vontades, meus prazeres. Oh, remondo chapacata. Eu preciso ser cheio da arca da presença de Deus. A palavra de hoje à tarde foi preparando vocês para isso. Eia! Eia! Eu
conheço meninos, mas vocês não têm ideia como meu coração dói. Porque eu lembro de meninos que um dia rolavam no chão e hoje estão na prostituição. Porque as águas que desciam da humanidade, ele não ficou firme lá dentro, debaixo da presença. Ele retornou para trás. Você vai ter que dizer: velho homem, fica aí em cima, porque eu estou atravessando para o meu futuro. Quem está entendendo isso? As águas ficaram retidas perto do lugar chamado Saretã, que significa perfurado ou traspassado. Eu descobri que a outra coisa que atrapalha você de atravessar para o seu futuro são feridas do seu passado. Fulano de tal me machucou no passado. As coisas que aconteceram. Deixa isso lá. Pastor fulano de tal falou mal de mim. Pastor fulano de tal me xingou. A igreja me machucou. Alguém me roubou. Ele fala: você não vai. As feridas do seu passado não podem te impedir de ir para o seu futuro. Não deixe as mazelas do seu passado. E a única forma que você consegue é sendo cheio da presença de Deus e com os seus pés dentro da água. Muitos irmãos têm sonhos de tocar as nações, mas nunca conseguem, porque o velho homem e o medo do que aconteceu no passado, ele tem medo. Eu quero dizer uma coisa, eu também tenho, mas quando eu estou cheio da presença de Deus e com o meu caminhar, eu fico dentro das águas e eu digo: sabe de uma coisa, eu não vou ter medo do meu passado. O que aconteceu ontem fica ontem lá retido. Não deixa o seu passado te amarrar do seu futuro. Não deixa. Eu não queria pregar essa palavra hoje. Ei. Caramana chata. As águas ficaram. As águas ficaram retidas lá no Mar Morto. Não deixa o mundo impedir você de ir para o seu futuro. Eu descobri que a única forma de reter o meu velho homem, as minhas mazelas do passado e o mundo, é se eu alinhar a presença de Deus com os meus pés, com pés limpos. Quando eu alinho a arca, quando eu alinho a presença de Deus com os meus pés, o velho homem vai para a cruz. Pornografia fica na cruz, lascívia fica na cruz. Eu tenho saudades. Pode sentar, querido. Talvez eu estou doido, mas eu lembro que na minha época, quando a gente tocava uma menina ou na nossa namorada, a gente estremecia. Quando a gente abraçava inapropriadamente, nosso coração enchia de temor e de lágrimas. Hoje, a igreja precisa ser batizada de novo com o santo temor. E vocês sabem o que eu estou falando, que nós não estamos alinhando a arca. A arca. Deixa eu ver meu horário aqui. Vira para o seu irmão e fala: você é o sacerdote, você é o levita. Sua responsabilidade é conduzir a arca e manter seus pés limpos. E agora você precisa entrar no rio, e você precisa ficar firme dentro do rio. E as águas precisam ficar retidas lá em cima, porque Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro para a sua geração. Deus tem um futuro para você. Fica dentro do rio, debaixo da presença, e retenha.
Depois disso, Josué disse para eles: pega 12 pedras lá de dentro do rio e leva com vocês para sua casa. E deixa um altar também lá dentro do rio. Quando as águas abaixam e vem a época da seca, sabe o que eles conseguiam ver? Eles conseguiam ver aquele altar, porque aquele altar lembrava que a seca não era para sempre, que o Senhor já fez e Ele vai fazer de novo. Quando o tempo da baixa está difícil, eles olhavam para aquela pedra. Quando os seus filhos em casa falavam: pai, que pedra é essa? Ele dizia: filho, foi essa pedra, foi lá de dentro do lugar improvável, onde o Senhor abriu. Nós vencemos a nossa humanidade, nós vencemos a nossa ferida, nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo, e nós atravessamos para o outro lado, e Deus não vai nos deixar no meio do caminho. Nós vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Ele vai cumprir em nós aquilo que Ele prometeu. Interessante que quem passou primeiro foi a tribo de Gad e mais 2 tribos, Rubem e meia tribo de Manassés, se eu não estou enganado. Eles foram os que foram na frente. Sabe por quê? Porque eles tinham conquistado antes. Sabe o que o Senhor me falou? Olha bem para mim, meninos. Vocês não conseguem sozinhos. Vocês precisam de homens e mulheres que já experimentaram e já venceram. Eles vão na frente de vocês, vão dizer: sabe de uma coisa, a gente vai ajudar vocês. Sabe o que eu digo? Essa é a hora de pais pegarem a mão de filhos e falar: eu sei que você consegue, vamos embora. Essa é a hora de líderes pegarem os jovens e dizer: eu sei que vocês vão conseguir. Eu sei que vocês vão vencer o pecado, porque eu venci. Eu sei que não é fácil, mas vocês vão conseguir. Eu sei que é difícil, mas a graça de Deus está aqui para você. Sabe, Israel poderia ter falado para Josué: Josué, o negócio é o seguinte, vamos ficar do lado de cá mesmo, porque a gente não está disposto a enfrentar a nossa humanidade, nem as feridas. Vamos ficar do lado de cá mesmo. A gente não está disposto a entrar e vencer o mundo. Vamos ficar do lado de cá. Mas o problema é que do lado de cá só tinha lugar para 2 tribos e meia. Sabe o que ia acontecer? Eles iam se devorar uns aos outros. Não se ofenda comigo, mas sabe por que tem tanta divisão na igreja? Porque a gente não tem coragem de atravessar para o outro lado. Eu chego em lugares onde pastores brigam por cidades. Eles dividem, sabe por quê? Porque eles não têm coragem de atravessar para o outro lado. Então, como o lugar é pequenininho, eles não têm fé de conquistar a cidade toda. Então eles brigam por pessoas, brigam por isso, são inseguros. Por quê? Porque não atravessam para o outro lado. Vocês estão me entendendo? Isso faz sentido para vocês? Se a gente fica do lado de cá, o espaço é apertado. Mas para ir para o lado de lá, a gente precisa alinhar a presença e os nossos pés, e resistir ao velho homem, e resistir à nossa humanidade, e resistir às coisas deste mundo, e atravessar. Quantos estão me entendendo? Eu te levarei, te mostrarei meus sonhos, te darei a terra que mana leite e mel. Filho, não te deixarei. Existem coisas que você precisa colocar o pé na água, e aí as coisas vão começar a acontecer. Existem coisas que você precisa dar um passo, aí as coisas começam a acontecer. Essa noite o Senhor está enchendo vocês com a presença dEle, mas Ele vai batizar vocês com fé.
Porque você vai alinhar a sua fé à presença de Deus. Você vai começar a andar na direção daquilo que Deus te deu. A tribo de Gate, aquelas tribos que já tinham conquistado, eles tinham feito uma promessa, que eles iam ajudar a próxima geração a conquistar. Quando eu olho minha agenda e eu olho o número de convites que a gente tem, eu entro em desespero. Eu sei que Gregório, da mesma forma, é tantos convites que a gente fala: Senhor, levanta mais ministros no Brasil. Levanta mais ministros no Brasil. A cultura do entretenimento nos atrofiou. Levanta das cinzas, levanta da onde ninguém vê ministros para levar a igreja para o outro lado. Levante profetas na nação brasileira, levante pais, levantem homens que têm coragem de trazer alinhamento para a igreja. Ei, vocês estão muito cansados, né? Vocês aguentam mais 5 minutos? Ou vão terminar por aqui mesmo? Aguenta mais minutos ou já... Eu falei algumas semanas atrás o que eu creio que está acontecendo com o Brasil. E tem a ver com alinhamento de liderança, tem a ver com a gente. O Senhor nos levou para Gênesis, sobre Jacó. Em Gênesis 34, Jacó tinha uma filha chamada Diná. E a Bíblia diz que Diná chegou numa cidade chamada, cidade que mais tarde você vai encontrar em João capítulo 4. Jesus voltou para aquela cidade. É uma coisa profunda demais, muito lindo. Mas naquela cidade, um homem chamado Siquém, que era filho de Amor, com Agar. Amor significa burro. Eu pensei, só um burro, filho de um burro, vai abusar de uma filha de Jacó. Isso aqui é outro estudo. A Bíblia diz que ele viu Diná, ele forçou ela, violentou ela, e depois ele humilhou-a, e depois ele falou carinhosamente a ela, dizendo: eu te amo, eu quero me casar com você. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, imagina a dor em Jacó, imagina a ferida, imagina o desespero em Jacó, imagina a angústia de Jacó. A Bíblia diz que os filhos de Jacó ficaram indignados, especialmente os 2 irmãos dela, Simeão e Levi. Eles então tramaram um esquema e eles mataram, você pode ler depois, estou resumindo, eles mataram toda aquela cidade, todos os homens daquela cidade. Forjaram uma aliança com eles e eles então se tornaram odiados por todo mundo em volta. Todo mundo ia matar eles, estava odiando eles. Jacó entrou em pânico, falou: meus filhos, olha o que vocês fizeram. Em vez de vocês fazerem algo melhor, vocês pioraram a situação. Agora todo mundo nos odeia. O Espírito Santo virou para mim e disse: Judson, essa é a situação do Brasil. Eu falei: como, Senhor? Ele falou: estuda aqui. Eu falei: o que é? Diná, o nome Diná significa justiça. O Senhor falou comigo: eles forçaram a justiça, deitaram com a justiça, violentaram a justiça na nação brasileira, e depois estão dizendo: eu amo a justiça, nós amamos. Hey! 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 Estão falando da justiça, mas eles violentaram ela. Falei: amém, Senhor, isso mesmo, eu creio nisso, vão quebrar tudo. O Senhor falou: Judson, mas vocês estão entrando num terreno perigoso. Falei: qual, Senhor? É o terreno que Simeão e Levi entrou, da indignação.
Todo mundo pode ficar indignado, menos você, Judson. Você tem que profetizar sobre o Brasil e abençoar a nação brasileira. Senhor, mas eu quero quebrar tudo. O Senhor falou, diga para a igreja. Eia. A nossa justiça própria e a nossa indignação não vai atrair a justiça dos céus, mas são as nossas lágrimas e o nosso desespero. Quantos estão me entendendo? A nossa indignação tem que gerar uma intercessão como nunca foi feita na nação brasileira. Então os filhos de Jacó, sabe o que eles fizeram? Quebraram tudo, romperam com tudo. E todo mundo começou a odiar ele. A igreja brasileira nunca foi tão odiada como hoje nessa nação. Eu estou falando para vocês, eu não estou brincando. Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Deus vê aquela situação e ele entra em cena. Ele fala, Jacó, levanta, velho, e pega os seus filhos e tira do terreno da indignação e leva eles para o lugar da minha glória, para o lugar onde você me encontrou pela primeira vez. O Espírito Santo falou, Judson, pregou no Brasil para os líderes, para os pastores, para a igreja brasileira, para sair do terreno de apenas falar o Brasil não presta, não tem jeito, vai derrubar. Fecha a boca e traz eles para Betel. Quantos estão me entendendo? Jacó começou a pregar uma mensagem que ele nunca tinha pregado na vida dele. Ele virou para os seus filhos e disse, filhos, sabe por quê? Eles tinham visto Jacó colocar varas, fazer coisas loucas, mas eles não sabiam por quê. Em Gregório, eles olham para você, olham para a gente, olham para ministros do Brasil, que fazem coisas malucas, que pregam esquisito, que são estranhos, e eles não entendem o porquê. Sabe por quê? Porque eles nunca estiveram onde a gente esteve. Eles olhavam para o pai e falavam, você está doido, velho, colocando essas varas aí, não faz sentido, é loucura. Porque eles nunca estiveram onde Jacó esteve com Deus. Existe uma geração no Brasil que nunca esteve onde uma outra geração teve há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. E o Espírito Santo me falou, Judson, talvez eu estou doido, essa pregação você pode jogar fora, eu não vou ficar magoado, porque às vezes eu estou meio doido mesmo. Às vezes eu estou viajando na maionese. Vocês precisam pregar o que vocês nunca pregaram, Jacó, e precisam levar a igreja para o lugar onde eles nunca foram. Sabe por que Jacó era doido daquele jeito? Porque ele tinha encontrado Deus no meio do caminho. Sabe por que Jacó não dormia sem falar com o Senhor? Sabe por que Jacó passou a noite guerreando com anjos? Sabe por que Jacó gemia na presença de Deus? E os filhos dele usaram violência e usaram as forças. Eles ficaram indignados com a injustiça e usaram o seu braço, porque eles nunca tinham estado em Betel. Quantos estão me entendendo? Sei que vocês estão cansados, deixa eu terminar. Jacó então vira para os filhos e fala, me dê os seus ídolos. Me dê tudo aquilo que é mais importante na sua vida do que o Senhor. Me dê os seus ídolos. Jacó sabia, eu não tenho tempo para falar sobre isso, senão nós íamos falar sobre os terafins. Jacó falou, me dê os seus ídolos do lar.
Me dê os terafins, me dê as alianças que vocês têm nas suas orelhas. Me dê as alianças que vocês têm com deuses. Jacó tinha criado os filhos deles numa cultura e numa cosmovisão de Labão. Nós criamos a igreja nos últimos anos numa cosmovisão e numa cultura de Labão, não a cultura de Isaac e de Abraão. Come on, come on. Hey, vocês estão me entendendo? Jacó falou: me dê os seus ídolos. Pastores, tenham coragem de pregar isso para a igreja. Os filhos estavam tão desesperados que começaram a entregar para ele. Depois ele falou: agora purifica a sua vida e troca as suas vestes, porque eu vou levar vocês para um lugar que vocês nunca mais vão ser os mesmos. Quando o Espírito Santo me falou isso, eu falei: oh, olha bem, todo mundo estava odiando eles, todo mundo queria matá-los, todo mundo estava a fim de destruí-los. Havia um ódio, todo mundo na cidade, as cidades em volta odiavam eles. Eles tinham que fazer alguma coisa. Sabe o que eles fizeram? Eles entregaram os ídolos, eles se purificaram e eles trocaram as suas vestes. Jacó conviveu com aquilo por muitos anos, não falou nada, mas o desespero fez ele pregar algo que ele nunca tinha pregado para a família. Come on. A Bíblia diz então que eles começaram a caminhar em direção a Betel. E a Bíblia diz, eu amo essa parte. A Bíblia diz assim, que o terror de Deus caiu sobre todas as cidades, e eles ficaram morrendo de medo de tocar neles. Vira para o seu irmão e fala: Deus vai restaurar a autoridade da igreja na nação brasileira quando nós fizermos o caminho de volta, quando nós voltarmos para Betel, quando nós fizermos uma aliança com o Senhor. Hey! Oh! Come on, Shia! Oh! Hey! Hey! Oh! Quando eles chegaram em Betel, aí eu amo essa parte. Eles eram netos de Labão. Eles cresceram com Labão. Eles tinham a cultura de Labão de levar vantagem, de ganhar dinheiro dos outros, de se dar bem. Agora não, agora eles voltaram para Betel. Em Betel Deus vem a eles, e Jacó constrói uma coluna. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas ele constrói uma coluna. E Deus começa a falar com eles: deixa eu dizer quem vocês são. Vocês são uma nação. Isso aqui vai doer em você, mas o Espírito Santo falou comigo. O problema da igreja é que a igreja ainda está achando que é brasileira. Vocês não são brasileiros, vocês são uma nação santa. Vocês foram plantados na nação brasileira como sal da terra, como luz dessa nação. Vocês não estão precisando restaurar a identidade. É só em Betel que a gente sabe quem a gente é. Nós estamos tentando vencer uma guerra espiritual com armas carnais. Lá o Senhor falou: vocês são uma nação. E o Senhor disse: e através de vocês sairão muitas nações, e eu vou tocar muitas nações da terra. Através de vocês, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus restaurou a identidade e o propósito. Deus restaurou a identidade e o destino. Vocês estão me entendendo? E o Senhor falou: Jacó, dessa vez você não vai só passar lá, eu quero que vocês morem lá.
no lugar da minha glória, no lugar onde eu apareci para você pela primeira vez. Habita naquele lugar, Jacó, porque é ali que você sabe quem você é. Se a bolsa de valores cai, você não entra em pânico, porque você sabe que você é uma nação dos céus, você é uma nação santa. Se Deus te manda ir para a China, você vai para a China. Shiwama pareke toro shabuate dadite sheto romanaya costa nanoto shnaya kandu eshuama panono shle kan rosuriate samuyete shwa pakondo shamoro shute kan ramashai yeso korosuriama katushna. É verdade, se deitaram com a justiça, violentaram a justiça. Oh, mas nós precisamos voltar para Betel. Oh, para que Deus cure a justiça, para que Deus cure a nossa irmã, para que Deus sare a nossa irmã. Vocês querem ouvir o que Deus está falando para o Brasil? É exatamente isso. Nós estamos confusos porque a gente não sabe quem nós somos. Nesses próximos dias, o que eu mais vou pregar é: filho meu, me dê os seus ídolos, purifica a sua vida, porque nós vamos te levar. Porque foi a mesma mensagem que nos levou há 20 anos atrás. A mensagem que foi pregada no Brasil há 20 anos atrás era de pureza, de santidade e de abandonar os ídolos. E Deus respondeu a gente com a presença dele. A glória de Deus era tão intensa que os jovens eram carregados, ficavam 8 horas no chão, ou ficavam às vezes o dia inteiro berrando no chão. A ministração não acontecia só numa conferência onde a pessoa era tocada. Os jovens falavam com a gente. Eu cheguei em casa, fiquei o dia todo berrando na presença de Deus. Oh, e naquela época, esses jovens olhavam para mim, os olhos deles pegavam fogo. Eles me diziam: eu sei quem eu sou, Deus falou comigo, eu sei para onde que eu vou. E na hora em que nós estamos no Brasil, a gente tem que levar vocês para o mesmo lugar. Eu não estou falando de nostalgia, eu não estou falando de olhar para trás. O pessoal fala: isso passou. Passou? O lugar da glória de Deus só passa para aqueles que são tolos. Porque é lá que vocês vão saber que vocês nasceram. Eles não sabiam que eles eram nação de Deus. Eles não sabiam que antes deles nascerem, Deus tinha falado sobre eles. Naquele mesmo lugar, Deus falou com Jacó: a sua descendência vai herdar todas as nações. Eles nunca tinham ouvido Deus, mas ali eles ouviram Deus. E eles abandonaram a indignação e começaram a caminhar em direção ao seu destino. Nós vamos atravessar para o outro lado essa noite. Jesus, eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui, mas aquele relógio está parado 15 para as 4 até agora. Foi a hora que o Gregório falou: oh, o relógio travou. Ei.
Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Eu queria te pedir um favor, Senhor. Eu peço muitos favores. Eu quero pedir que essa palavra entre nesses homens e nessas mulheres como uma espada que corta tudo que precisa ser cortado, Senhor. Deus, essa noite nós queremos fazer uma aliança com a Tua arca e com a santidade, porque eu não quero ver a igreja brasileira morrer do lado de cá do rio, mas a terra dos ferezeus, dos heteus, dos jebuseus, dos gigarzeus, essa é a herança que o Senhor deu para o Brasil. E nós vamos fazer o que for necessário para que esses meninos entendam isso. Estenda suas mãos assim, deixa eu orar por você. Espírito Santo, Jesus vai pegar alguns de vocês em onde você está. Isso, Jesus. Senhor Jesus, eu quero orar por esses meninos, por essas meninas, por esses ministros. Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor venha com uma onda nesse lugar. Nós ainda não estamos em Betel, mas nós vamos começar a nos mover em direção a Betel. Nós ainda não atravessamos para o outro lado, mas nós vamos colocar o pé nas águas. Nós colocamos a arca, primeiro nós sabemos que nós somos levitas e colocamos a arca sobre os nossos ombros. E agora nossos pés vão se molhar nas águas. Mesmo que o rio Jordão está tão difícil de atravessar. Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor nos dê uma gota de Betel. Isso. Sabe aquela escada, Senhor, que estava ali em Betel? Coloca ela aqui hoje à noite. Isso. Obrigado, Jesus. Isso. Que anjos comecem a descer e subir nesse lugar. Isso, Senhor. Isso. Dê-nos uma amostra grátis do que é avivamento, Senhor. Só um pouquinho, Senhor. Um pouquinho, Jesus, antes da gente ir embora. Isso, toquem algumas meninas. Isso, obrigado. Eu não estou pedindo pão, eu não estou pedindo roupa, eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo o seu Espírito Santo nesse lugar agora. Eu estou pedindo essa escada que traz a tua glória, que traz a sua presença. Meu Deus, a igreja brasileira vai abandonar a idolatria. O Senhor está se levantando contra a idolatria nessa nação. O Senhor está quebrando isso, Senhor. Eu te peço agora, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos os nossos ídolos. Nós entregamos nas tuas mãos os nossos pecados escondidos. Nós entregamos nas tuas mãos as coisas que estão no nosso coração que não te agrada. Nós confessamos, Senhor, que nós somos homens, que nós somos pecadores. Nós confessamos as nossas fraquezas e entregamos nas suas mãos. Agora, por favor, vem com a sua graça. Agora, por favor, vem com a sua graça. Agora, por favor, vem com o seu Espírito Santo. Agora, por favor, começa a sacudir esse lugar. Agora, por favor, começa a incendiar. Incendeia. Traz fogo dos céus. Traz fogo da sua presença aqui. Agora, toca, Jesus. Recandou Shuri Andrabashai. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber, eu quero descobrir, pois eu preciso voltar a queimar.
Foram as distrações que me afastaram. Oh, foram coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu toque, o melhor é o teu fogo, Jesus. Incendeia, incendeia. Eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber, eu quero descobrir, pois eu preciso voltar a queimar. Ah, Brasil, Brasil. Foram as distrações que me afastaram. A igreja brasileira é tão distraída, tantos brinquedos, tanto entretenimento. Deus nos deu coisas boas e a gente deixou essas coisas boas nos afastar do melhor. Chegou a hora de nós levarmos vocês para Betel. Chegou a hora de nós atrairmos vocês para o lugar onde nós fomos marcados pela primeira vez. Foram as distrações que me afastaram. Eia. Foram as coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu toque, o melhor é o teu fogo, Jesus. Quantos querem um fogo de Deus essa noite? Levanta suas mãos aí onde você está e diga: incendeia, incendeia. Eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. Manda teu fogo, Deus. Libera teu fogo, Deus. Incendeia, incendeia. Eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. Eu queria que os pastores e pastoras viessem aqui na frente. Vem cá, Gregório. Oh, incendeia, incendeia. Eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. Eu espero que vocês entenderam a mensagem de hoje à tarde e a mensagem de hoje à noite. Vocês são a chave para algumas coisas na igreja. Nós precisamos que vocês não preguem métodos, mas preguem princípios. Que vocês levem a igreja para Betel. Nós precisamos que vocês sejam homens que levem eles para Betel. Nós vamos colocar as mãos sobre esses pastores, Senhor. Nós vamos transferir, Senhor, esse fogo por Betel. Meu Deus, em nome de Jesus, eles vão conduzir a igreja para o outro lado, para a África, para a Ásia, para o interior do Ceará, para o interior do Piauí, meu Deus, para os lugares que ninguém quer ir no Brasil ou nas nações. Meu Deus, eles vão conduzir uma geração de missionários para as nações. Oh, porque eles vão levar a igreja para Betel.
Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha sobre esses homens, sobre essas mulheres agora. Que o Senhor comece a derramar fogo sobre eles agora. Espírito Santo, agora, 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 Jesus, agora, Jesus, agora, Jesus, agora, Jesus, fire! Reia, reia, fogo, 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 Jesus. Eia! Toca Deus, toca Deus, toca Deus, toca Deus, toca Deus, toca, 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 Jesus. Eia! Shekandrabashai, leva a igreja para Betel. Oh! Mais, 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 Jesus. Incendeia. Eu quero queimar. Eu quero voltar. Oh, incendeia. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Onde estão os ministros de adoração? Levanta a sua mão. O Senhor tem nos falado que nós precisamos gemer para uma nuvem de adoração voltar para o Brasil, Jesus. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês liberem um som novo sobre essa nação. Eu amo as canções que a gente traz de fora, mas a promessa do Senhor é que canções daqui sairiam para as nações. Essa nuvem se deslocou de volta para um lugar. E eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor traga de volta essa nuvem para o Brasil. E que canções saiam dessa nação. Que o Senhor abra o poço da criatividade. Os músicos no Brasil se tornaram como Geazir. Alguns deles levam na justiça porque querem mais dinheiro. A coisa ficou feia nessa nação. Eu quero dizer uma coisa: vocês precisam voltar para Betel. Vocês precisam voltar para Betel. Quando a gente gravava e a gente gravou pela primeira vez, não foi por dinheiro. O que aconteceu? Levanta suas mãos, você que é músico. O Espírito Santo vai vir sobre você. Oh, Recandra, se você quiser vir mais na frente, pode vir. A gente está sem lugar. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para os ministros de adoração no Ceará, Senhor. Meu Deus, nós liberamos uma unção tão forte, que as canções do Ceará, compostas em Fortaleza, compostas no meio da adoração, possam correr a nação brasileira. Mas, Senhor, antes do Senhor dar essa música, dê a eles um coração. É a presença com o coração, a presença com os pés, porque nós não queremos o mesmo erro da outra geração. Deus, em nome de Jesus, agora, 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 toca, 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 toca. Oh, fire God. Hey. Oh, fire God. Cheio. A queimar por ti. Incendeia. Mais, incendeia. Eu quero voltar a queimar por ti. Senhor, traz essa nuvem de adoração para o Ceará. Deus, e as pessoas vão vir de outros estados para beber desse lugar, Senhor. Traga a nuvem de adoração, Pai. Oh Deus, traga, 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 traga. Marque, nós vamos levar os adoradores para Betel, Senhor. Jesus, mais Jesus. Oh.
Nós veremos o fogo do Senhor, Pai. Sandeia, oh, incendeia. Eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. Sabe, nós estamos no terreno da indignação. Eu estou indignado com o que tem acontecido de corrupção. E eu tenho vontade de quebrar tudo. Mas meu chamado nessa hora é levar a igreja para Betel. Porque nessa jornada Deus vai restaurar a nossa autoridade nessa nação. E Deus vai abençoar o Brasil. E os recursos que estão escondidos Deus vai trazer de volta. Oh! Quantos estão? Deus abençoe você. Entrego pureza, te entrego pureza, uma vida dedicada a ti, em pureza e santidade. Viverei em pureza, viverei em pureza, uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Viverei com pureza, viverei com pureza, uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Erga suas mãos e cante isso: eu viverei com pureza. Eu viverei com pureza, eu viverei com pureza, uma vida dedicada a ti,
com pureza e santidade. Viverei com pureza. Viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Levante as suas mãos onde você está. O Judson falou que há 20 anos atrás nós vimos um mover de Deus muito forte. Eu estava lá em Belo Horizonte. Eu era um daqueles muitos jovens que estavam lá. E hoje eu estou aqui. Eu quero te falar: se entregue. Se entregue. Se entregue, se renda completamente. Não seja um observador do que Deus vai fazer na nossa geração. Seja os pés com os quais Ele vai andar. Seja os ombros que vai levar a sua presença. E esteja disposto a obedecer tudo que Ele falar com você em meio à sua presença. E eu te falo, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Se dedique a Ele, se dedique a Ele, se dedique a Ele. Erga suas mãos. Eu viverei com pureza. Eu viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Eu viverei com pureza. Eu viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Erga sua voz e faça esse voto com Ele. Eu viverei com pureza. Eu viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Pureza na mente, pureza na maneira de olhar o irmão, pureza na maneira de perdoar o irmão, pureza na maneira de se relacionar com o irmão. Pureza, olhar com os olhos de Jesus. Enxergar o tesouro dentro do outro. Enxergar o que Deus está enxergando. Oh, essa é a minha dedicação a Ti, Senhor. Viverei com pureza. Viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, nas minhas finanças, na minha família, com pureza e santidade. Eu viverei com pureza. Eu viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Viverei com pureza. Viverei com pureza.
viverei com pureza. Eu viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, com pureza e santidade. Esse é o seu clamor, levante a voz e diga: eu viverei com pureza. Eu viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, e com pureza e santidade. Eu viverei com pureza para a tua glória. Eu viverei com pureza para a tua glória. Uma vida dedicada a ti, e com pureza e santidade. Eu viverei com pureza para a tua glória, Deus. Eu viverei com pureza para a tua glória, Deus. Uma vida dedicada a ti, e com pureza e santidade. Eu viverei com pureza. Eu viverei com pureza. Uma vida dedicada a ti, e com pureza e santidade. Totalmente consagrados a ti, Senhor. Totalmente consagrados a ti, Senhor. Totalmente consagrados a ti, Senhor. Totalmente consagrados a ti. Totalmente dedicados a ti. Dizendo sim a tudo que me impedes, dizendo sim a tudo que me impedes, dizendo sim, Senhor, eu digo sim, Senhor, eu digo sim, Senhor, eu digo sim. Uma vida dedicada a ti, uma vida dedicada a ti.
apareceu a Paulo, me revela a tua vontade. É como o Senhor falou com Abraão, como o Senhor tocou Jacó, como o Senhor apareceu a Paulo, me revela a tua vontade. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei tua revelação. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei ao teu querer. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei a tua voz. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei ao teu querer. Como o Senhor falou com Abraão, como o Senhor tocou Jacó, como o Senhor apareceu a Paulo, revela a tua vontade. Como o Senhor falou com Abraão, como o Senhor tocou Jacó, como o Senhor apareceu a Paulo, e revela a tua vontade. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei a tua voz. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei a tua voz. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei a tua voz. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei a tua voz. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, revelar tua vontade. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, revelar tua vontade. Oh, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, revelar tua vontade. Oh, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, revelar tua vontade. Fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei a tua voz. Oh, vem e fala-me, toca-me, aparece pra mim, e eu obedecerei a tua voz. Peça a Ele para falar com você. Fala-me, toca-me,
aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Põe a mão sobre o seu coração onde você está aí. Põe a mão sobre o seu coração. Fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Põe a mão sobre o seu coração. Fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Vem e fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Antes de nós encerrarmos, eu quero que você ponha a mão no seu coração e eu quero que você ouça uma coisa. Muitas pessoas estão indo buscar a Deus. Fala comigo aí, buscar a Deus. Mas existia um homem também que foi buscar a Deus. O nome desse homem era Balaão. E ele foi buscar a Deus. E ele foi buscar a Deus e Deus falou com ele. Ele queria ir a um lugar. E ele perguntou: Senhor, eu vou? O Senhor falou: não. Então no outro dia ele foi buscar ao Senhor de novo. E ele perguntou ao Senhor: Senhor, eu vou? O Senhor falou: não. Ele insistiu naquilo com o Senhor: Senhor, eu quero ir nesse lugar, eu posso ir? O Senhor falou: vai. O Senhor falou: vai. Mas a partir daquele momento ali, naquele caminho, Balaão ficou cego espiritualmente. E quando o anjo se colocou para matar ele com a espada desembainhada, ele não viu, porque ele estava cego. Existem muitas pessoas que perderam a presença de Deus, perderam a voz de Deus, por não estarem dispostas a obedecer ao próximo passo. Você quer manter a sua vida na presença de Deus? Aprenda a obedecer cada passo que Ele te dá. E não força a barra, só obedece. Eu sinto que Deus está esperando o próximo passo de obediência de muita gente que já ouviu de Deus o que fazer e não fez. Eu quero te falar: se posicione e faça. Vem e fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Vem e fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Vem e fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz. Vem, fala-me, toca-me, aparece pra mim e eu obedecerei a tua voz.